Olá, queridos ouvintes, estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 31 com o tema Coisas Mínimas. Eu sou Lúcia Ericeira e farei o estudo com vocês. Esse tema é de grande importância para os nossos dias, principalmente quando andamos ansiosos, em busca da solução para os grandes problemas e nos esquecemos da solução, ou de buscar a solução para os pequenos. Vejamos o que nos diz Emmanuel. Esse título, o título que é Coisas Mínimas, está baseado numa fala de Jesus em Lucas 12:26. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus, Lucas 12:26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, pois são parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas: pois, se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então, vejamos que é um tema de grande importância para os nossos dias e para a situação que nós estamos vivendo, em que muitas ansiedades são geradas. Nós podemos afirmar que a ansiedade é o mal do século e que gera tantos outros distúrbios psíquicos. E eu gostaria de chamar atenção para esse versículo, que está em Lucas 12:26, mas que inicia em Lucas 12:22, e é um dos sermões que está inserido no grande sermão da montanha, onde Jesus estabelece a sua plataforma de ensino, onde ele, em linhas gerais, estabelece os ensinamentos do cristianismo e que nos servem como roteiro de vida. E o interessante é que Jesus inicia com uma frase imperativa sobre a ansiedade, quando, nesse capítulo, no 12:22, no versículo 12:22, ele diz: não estejais ansiosos com as vossas vidas, com o que haveis de comer, ou com os vossos corpos, com o que haveis de vestir. Olha só o cuidado de Jesus, alerta que ele nos faz quanto à questão da ansiedade, que mina a nossa estrutura psíquica. E muitas das vezes nós, na verdade, nos preocupamos com o amanhã, nos preocupamos com os problemas que virão e nos esquecemos dos dias de hoje.
nos preocupamos com o grande, em resolver o grande, e nos esquecemos do pequeno. Por isso é que Emmanuel inicia aqui que poucos de nós nos preocupamos com a boa execução das coisas mínimas. E outra coisa, o pequeno geralmente nos leva o pequeno é desconsiderado, como ele diz assim, aquela falsa superioridade que nos faz zombar das tarefas humildes. No entanto, tudo começa no primeiro passo. As grandes jornadas realizadas são iniciadas com o primeiro passo. Nessa metáfora, nessa analogia que ele faz, que um sábio, ele nunca pode esquecer que precisou aprender as primeiras letras do alfabeto. Uma obra, ela só é perfeita se considerada em suas particularidades, se devidamente considerada e se devidamente compreendida em suas particularidades. Mas o que acontece é que nós somos fascinados pelas coisas grandes. Nós nos esquecemos da tarefa que aparentemente nos parece insignificante. Isso nos leva também a uma outra passagem do Evangelho, que é a parábola dos talentos, que está em Mateus 25:14. E Jesus nos alerta nessa parábola também sobre a importância de nos preocuparmos em bem realizar as coisas pequenas, porque daí é que tudo começa. Então, nós nos lembramos dessa parábola em que o Senhor distribui seus talentos, poucos ainda, 5, 2 e 1. A um ele dá 5, a outro a 2 e ao terceiro 1 talento. E o interessante é que eles se preocupam em duplicar esses talentos, o que recebeu 5 e o que recebeu 2. E quando o que recebeu 5 e o que recebeu 2 apresenta esses talentos duplicados, Jesus diz assim: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, então muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. Então, olha só, foi fiel no pouco, então, quando você consegue ser fiel no pouco, você está preparado para receber mais. E o que é que nós fazemos? Nós não nos preocupamos em dar os primeiros passos e já queremos alcançar as montanhas. Então, Jesus sempre está nos alertando sobre essa necessidade de você ver as pequeninas coisas, né? E aqui Emmanuel continua nos falando sobre o que significa se destacar, né? Nós queremos nos destacar, por isso é que nós queremos as grandes tarefas, nós queremos estar em evidência. E ele nos lembra que os espinhos se destacam e as pedras se destacam. Mas para que servem os espinhos? Eles nos ferem, as pedras, às vezes, nos são causas de tropeço. Então, é bom que nos perguntemos de que forma nós queremos nos destacar. E aí, ele lembra a questão de que as obras, para serem perfeitas, elas precisam estar completas. Então, ele diz assim, a sinfonia, ela está perturbada se faltar uma nota. Então, a sinfonia já não presta mais, já não tem a sua beleza. Assim mesmo é o poema que se torna obscuro se faltar um verso. Isso nos leva também a Paulo, em Coríntios 12:12, quando ele nos fala sobre essa unidade na diversidade, sobre o corpo que é animado pelo Espírito de Jesus, e que o corpo tem vários órgãos, e que nenhum é insignificante, porque se o pé disser, eu não sou mão, e por isso não faço parte do corpo, nem por isso ele deixará de fazer parte do corpo. Então, todos os órgãos são importantes, e ele finaliza essa metáfora de forma maravilhosa, quando ele diz assim, em 12:22, antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários.
Olha só, antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. Isso é uma lição extraordinária para todos nós, que queremos grandes tarefas e não consideramos as pequenas, que são tão necessárias quanto as grandes, porque o corpo só funciona se tiver orelha, olho, se tiver pé, se tiver mão, porque se o pé disser que por não ser mão não quer fazer parte do trabalho, como que nós conseguiremos realizar esse trabalho coletivo? Então, é muito importante estarmos atentos para que todas as funções sejam valorizadas e que não queiramos só fazer o que nos parece grande, mas que nos interessemos em fazer com perfeição as tarefas aparentemente insignificantes, porque nós precisamos ser fiel no pouco, para que o muito nos seja também confiado. Então, é realmente muito importante que reflitamos, até por conta da necessidade de sabermos ser humildes, de abandonarmos o personalismo, de abandonarmos essa necessidade absurda que temos todos os dias de estarmos em evidência pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. O trabalho na seara do Cristo é um trabalho coletivo, é um trabalho em que precisamos estar irmanados, embora com tarefas diferentes, mas com a unidade do corpo, trabalhando para Jesus, trabalhando por uma causa que é da nossa regeneração, que é a regeneração de toda a humanidade. Então, Emmanuel vai e nos diz: estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. Vejamos bem, estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, porque são partes integrantes e inalienáveis dos grandes feitos. Os grandes feitos só são realizados a partir dos pequenos. Então, ouçamos o que nos diz Jesus. Por que nós queremos grandes realizações se ainda não sabemos executar com fidelidade as pequenas? Que essa mensagem cale fundo em nossos corações. Esta foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã nós daremos continuidade ao programa com o capítulo 32. Aguardamos as suas participações e a sua audiência. Muita paz.